Fala, craque, estou na área de novo aqui hoje para falar sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol ou o Gabi, você escolhe como é que você chama a fera. E por que eu tô aqui para falar sobre ele? Porque ele quebrou mais um recorde importantíssimo com a camisa do Flamengo. Passou nada mais, nada menos do que o Zico, o Galinho, o Deus, o rei do Flamengo na artilharia histórica da Libertadores. Agora, Gabriel Barbosa é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores com 17 gols, uma média absurda, avassaladora, já tem um título nas costas lá em 2019. E aí eu te pergunto, ele já está entre os 3 maiores jogadores da história do Flamengo, no pódio lá de idolatria? Vem comigo aqui nos comentários, também te peço humildemente para se inscrever no canal e vem aqui naquele like maroto, você que é fã do Gabigol, que também curtiu aqui o meu conteúdo no canal Ludonan, beleza? Vamos pro jogo. Seguinte, gente, o Gabigol é assim, é uma história rara no futebol, né? Porque assim, em pouco tempo ele conseguiu conquistar o coração da torcida do Flamengo, a maior torcida do futebol brasileiro, né? Uma torcida muito apaixonada e exigente. Assim, em pouco tempo a gente vê o Gabigol entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Eu acho que dá para entender quando a gente olha o desempenho dele, né? Um jogador que foi o grande herói lá em 2019 da Glória Eterna, com 2 gols ali no final, um atrás do outro, sendo muito importante, né, para aquele título que o torcedor do Flamengo tanto perseguia da Libertadores contra o adversário de peso, o River Plate de Marcelo Gallardo. Acho que ali ele passou a ser olhado como o herói, o cara que te faz pensar que tudo é possível, né, que o objetivo pode ser concretizado mesmo com tantas adversidades. E ali ele já vinha de um ano muito mágico, né? Porque se a gente for falar do Gabigol, né, o Flamengo tem um time muito forte. O Flamengo é um time recheado ali de grandes jogadores. Alguns até, acho que craques, como por exemplo o Arrascaeta, o Everton Ribeiro quando tá bem, que não é o caso agora, também acho que é um jogador que é um craque aqui dentro do futebol brasileiro. Né? Mas assim, o grande símbolo de um Flamengo vitorioso, de um Flamengo que vem empilhando taças desde 2019, é o Gabigol. Porque ele é o grande artilheiro desse time e ele é o cara mais decisivo que a gente tem. Não só no Flamengo, hoje eu acho que é o cara mais decisivo que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Acho até que é um jogador para ser testado e receber uma oportunidade em seleção brasileira, muito por conta, né, do rendimento ruim que a gente tem visto atualmente do Gabriel Jesus e do Roberto Firmino. Mas isso é outra questão. A questão que eu quero falar hoje aqui é sobre Flamengo, né? Passou o Zico, 17 gols marcados em Libertadores, né, já é o maior artilheiro da história do Flamengo na competição. Isso assim é um feito gigantesco. Quando você consegue passar uma marca do Zico dentro do Flamengo, você tem que olhar pro cara e pensar, pô, esse cara é foda, esse cara merece respeito, né? E além disso, agora ele tem 18 gols na competição, porque ele tem um gol com a camisa do Santos. E ele passou o Pelé, cara. Ele já fez mais gols na Libertadores do que o Pelé. Né? Então assim, é muito relevante para um cara que só tem 24 anos. O Gabigol é uma obra inacabada. É uma obra que ainda está em construção, ainda tem muita coisa para andar nessa carreira. Né? Ele é um cara novo, e que se permanecer no Flamengo, como o grande ídolo que é, aonde esse cara pode chegar, né? Quantos títulos esse cara pode conquistar? Quantos recordes esse cara pode quebrar? Então assim, é muito relevante o que ele está construindo com a camisa, né, do Flamengo. Com 24 anos, ele já está entre os 10 maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Né? O brasileiro que tem mais gols na competição é o Luizão. Luizão artilheiro, ex-Vasco, foi campeão em 98, né? Ex-Corinthians, né? Passou por muitos times aí grandes do futebol brasileiro, marcou 29 gols. O Gabigol tem 18 gols, ou seja, ele tem aí condição de passar, né, nos próximos anos, se ele conseguir manter essa média tão avassaladora. Mas assim, falar de Gabigol, cara, é falar de um cara que é muito decisivo, de um cara que tem um repertório muito grande de finalização, né? Um cara que trabalha muito bem com a canhota, que tem se mostrado um dos grandes, né, cobradores de pênalti que a gente tem por aqui, né? Sempre com muita frieza, sempre deslocando o goleiro, com um repertório muito interessante, em um estilo de batida, mudando de lado, dificilmente ele tem perdido. E não só um cara que vai muito bem nos pênaltis, né? Ele se posiciona muito bem, é um atacante móvel, que vem para a direita, que vem entrando em diagonal, que gera jogo, né? Em alguns momentos, principalmente com o Jorge Jesus, a gente viu uma versão até mais maestro dele, né? Dando mais assistências. É assim, um jogador que vem crescendo, né? Como atleta, que vem amadurecendo, né? Tem uma força mental muito grande. Isso é importante porque contagia o grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo sabe que com ele em campo tudo se torna
mais possível, o objetivo fica um pouco mais perto. Eu acho que assim, a forma como ele acredita no potencial dele, que é um potencial muito grande, isso é muito importante para ele conquistar as coisas, né? A gente fala muitas vezes do Cristiano Ronaldo, do Zlatan Ibrahimovic, que também tem essa confiança, né? Alguns acham que, ele é um cara marrento. De fato, o Gabigol é um cara marrento. Mas essa marra faz parte da capa do personagem, do herói, né? Isso acho que é um combustível para ele. E é também algo que faz o adversário temer um pouco o Gabigol, ou faz o adversário sair um pouco do equilíbrio alimentar. Ele entra na mente do cara, ele provoca o cara. Então ele tira essa estabilidade psicológica, que é muito importante para qualquer adversário. Então assim, é um pacote de fato de um casamento eterno entre Flamengo e Gabigol. Essa história acho que está no coração de todo torcedor, né, rubro-negro. São 113 jogos com a camisa do Flamengo, 82 gols, uma média absurda e 27 assistências. 109 participações diretas em gols do Flamengo em 113 partidas. São 11 títulos agora, né? Empilhando títulos. Campeonato Brasileiro, ganhando bola de prata, ganhando bola de ouro de revista Placar, né? Sendo escolhido o Rei da América, né? Sendo artilheiro de diversas competições e sendo importante em reta final, por exemplo, do último Campeonato Brasileiro, né? Quando ele volta para o time e passa a fazer um gol atrás do outro, o Flamengo, né, dá uma arrancada final para ser campeão brasileiro. Então assim, é um cara gigantesco, é uma lenda. Ele está no hall da fama do Flamengo, ele está no Olimpo do Flamengo. Para mim ele está muito, se não está no top 3 da história do clube, já passou muita gente pesada, está muito próximo disso. Vamos supor que ele está no mínimo no top 5 e é um cara que tem um potencial muito grande, ficando no Flamengo e conquistando e sendo decisivo desse jeito de se tornar ainda maior. Não sei o que você acha, torcedor do Flamengo, onde é que esse cara pode chegar. E assim, além dessa qualidade, acho que hoje é o camisa 9 mais decisivo que a gente tem, que merece chance em seleção, como eu falei no início do vídeo. Acho que é o cara mais decisivo que a gente tem hoje aqui no futebol sul-americano, né? A gente tem até outros jogadores melhores, eu acho que sim, no quesito craque, né? Acho que o Arrascaeta é mais craque do que o Gabigol, mas ele é o cara que decide. Ele é o cara que, se você precisasse apertar da bola nele, que ele acaba, né, decidindo. Ele é um cara que acaba deixando, por exemplo, o Pedro como reserva. O Pedro, que é um camisa 9, para mim, fantástico. Um cara de extrema qualidade. Mas como é que você tira um ídolo que o torcedor do Flamengo olha para ele e se sente representado? Como é que você tira um cara que é o grande símbolo de uma geração vitoriosa? Ele é um símbolo pela capa de super-herói que ele vestiu e por tudo que ele construiu, né? Com tantos gols, com tantos roteiros ali, sendo protagonista e sendo decisivo. Tem o Flamengo do Zico, de 81, tem o Flamengo de Gabigol, 2019, 2020 e 2021. Não tem como sair disso. Apesar de outros grandes jogadores, é o Flamengo do Gabigol. É o Flamengo desse grande ídolo. É um cara que eu acho que merece respeito, que o torcedor se sente representado e venera com razão, né? Tem que, de fato, ser apaixonado por um cara que já entregou tanto em pouco tempo. Acho que esse é o X aqui desse vídeo. Como em pouco tempo ele conseguiu conquistar toda a nação rubro-negra. De fato, é um jogador especial demais. Vamos ver como é que serão os próximos anos desse cara que é marrento, desse cara que provoca, mas desse cara que também é um grande jogador. E a gente tem que admitir isso. Beleza? Recordista, uma lenda na história do Flamengo. O vídeo de hoje foi sobre Gabriel Barbosa, Gabigol ou Gabi. Você que sabe como chama a fera. Beleza? Te peço aqui para se inscrever no canal, também para dar um like e ver nos comentários falando o que você acha do Gabigol. Tamo junto. Eu fui.